Capítulo 7. Ushikawa. Estou caminhando em sua direção. Por um tempo, Ushikawa achou melhor desistir de tentar obter informações sobre a velha senhora de Azabo, em parte por constatar que, independentemente de seus esforços, o grau de proteção e segurança em torno dela sempre o levava a esbarrar num muro bem alto. Pretendia, inclusive, investigar um pouco mais sobre o abrigo, mas achou arriscado continuar a zanzar naquela área. Havia câmeras de segurança espalhadas no local e, querendo ou não, Ushikawa era um tipo que naturalmente atraía atenção. Se sua presença levantasse suspeitas, prejudicaria ainda mais o andamento das investigações. Sendo assim, por ora, achou melhor se afastar da mansão dos Salgueiros e tentar outras linhas de investigação. A alternativa que cogitou foi reinvestigar o histórico de Aomami. Na vez anterior, ele havia solicitado informações sobre ela a uma empresa de investigações que costumava contratar, além de ele próprio sair em busca de dados. Ushikawa chegou a elaborar um arquivo detalhado sobre Aomami e a investigação, analisada sob vários pontos de vista, concluiu que ela não representava nenhum perigo. Era considerada uma excelente instrutora e sua reputação era muito boa no clube esportivo em que trabalhava. Quando criança, era testemunha de Jeová, mas aos 10 anos largara a religião. Concluiu a faculdade de educação física como uma das melhores alunas do curso. Trabalhou numa empresa de porte médio, fabricante de bebidas esportivas e alimentos saudáveis, e destacou-se como jogadora do time de softball feminino da empresa. Os colegas daquela época disseram que ela era excelente tanto nos esportes quanto no trabalho. Era ousada e muito inteligente. As pessoas que a conheciam tinham uma boa impressão dela, mas era de poucas palavras e de poucos amigos. Alguns anos atrás, inesperadamente, ela largou o softball, pediu as contas na empresa e começou a trabalhar como instrutora num clube esportivo de luxo localizado em Hiroo. Com a mudança de emprego, sua remuneração aumentou em cerca de 30%. Era solteira e morava sozinha. Naquela época não tinha namorado. De qualquer modo, não havia ponto obscuro em sua vida, nem nada que a desabonasse. Ushikawa franziu a testa, deu um longo suspiro e jogou sobre a mesa o arquivo que acabara de ler. Deixei escapar alguma coisa. Algum ponto de extrema importância que não deveria ter deixado escapar. Pensou. Ushikawa tirou da gaveta de uma escrivaninha uma agenda de endereços e discou um número. Quando precisava obter informações de modo ilícito, ele sempre ligava para lá. A pessoa para quem ligava vivia num mundo muito mais sombrio que o dele. Pagando-lhe o preço, essa pessoa conseguia obter qualquer tipo de informação. Quanto mais rigoroso fosse o grau de segurança do investigado, mais caro se tornava o serviço. Ushikawa queria obter 2 tipos de informação. O primeiro era sobre os pais de Aomami, que ainda eram adeptos fervorosos das testemunhas de Jeová. Ushikawa sabia que todas as testemunhas de Jeová, em nível nacional, eram controladas por uma central. No Japão, a quantidade de adeptos era enorme e a circulação de pessoas entre a matriz e as filiais era grande. Se não houvesse uma central para armazenar as informações, o sistema não funcionaria de modo harmonioso. A matriz das testemunhas de Jeová localizava-se nos arredores da cidade de Odawara. No imenso terreno, há um suntuoso prédio, uma fábrica onde se imprimem panfletos, um auditório e acomodações para acolher os adeptos vindos de todas as partes do país. Todas as informações são armazenadas ali e com certeza são rigorosamente controladas. A outra informação era o registro de aulas do clube esportivo em que a Aomami trabalhava. Ushikawa queria saber que tipo de trabalho ela desenvolvia e quando e para quem ela dava aulas particulares. As informações do clube não devem ser tão bem protegidas quanto as de testemunha de Jeová.
Mas isso não significava que o Chikawa poderia chegar lá e pedir: por favor, será que vocês poderiam me mostrar os registros de aula de Aomami? E ser atendido de modo solícito. O Chikawa deixou o nome e o telefone registrado na secretária eletrônica. Decorridos 30 minutos, a pessoa retornou a ligação. Senhora Chikawa? Disse uma voz rouca. O Chikawa explicou detalhadamente quais informações necessitava obter. Ele nunca vira aquele homem. As negociações sempre ocorriam por telefone. O material solicitado era entregue por correio expresso. A voz era um pouco rouca e de vez em quando ele costumava dar uma leve tossida para limpar a garganta. Provavelmente deve ter algum problema de saúde. Do outro lado da linha, o silêncio era total. Parecia vir de uma sala à prova de som. Os únicos sons audíveis eram a voz do interlocutor e uma desagradável respiração ofegante. Nada mais. E a potência desses sons aos poucos se tornava exageradamente alta. Que homem sinistro! Pensava o Chikawa sempre que falava com ele. Parece que no mundo existem muitas pessoas sinistras. E, de certa forma, eu também não deixo de ser uma. O Chikawa secretamente batizou-o de morcego. Nos dois casos, devo colher todas as informações relativas a Aomami. É isso. Isso mesmo. Não é um nome comum. Você quer todas as informações possíveis sobre ela, não é? Desde que o nome dela esteja envolvido, quero saber de tudo. Se possível, quero que me consiga uma foto dela para que eu possa identificá-la. O clube esportivo vai ser fácil. Eles não devem sequer cogitar que alguém possa querer roubar informações. Mas em relação às testemunhas de Jeová, não vai ser fácil. Trata-se de uma organização grande e que, por ter muito dinheiro, deve se proteger bem. As organizações religiosas são as mais difíceis de se aproximar. Há em jogo o interesse de proteger os dados pessoais de seus membros, além de questões relacionadas a impostos. Acha que consegue? Não custa tentar. Tenho meios de fazê-los abrir as portas. O que realmente é difícil é fechar as portas após tê-las aberto. Se não fechá-las, certamente seremos perseguidos por um míssil. É como uma guerra. É uma guerra. Pode surgir algo amedrontador, disse o homem de voz rouca. Pelo seu tom, parecia se divertir com essa ideia de guerra. Você aceita fazer o serviço? Aceito, mas saiba que não vai sair barato. Mais ou menos quanto vai custar? O homem deu um preço aproximado.
O Ishikawa ficou boquiaberto antes de aceitar. Apesar dos pesares, era um dinheiro que ele próprio podia juntar, e se obtivesse resultados, seria ressarcido. Vai levar muito tempo. Você tem uma certa pressa, não é? Tenho. Não posso dar uma data exata, mas a previsão é de 7 a 10 dias. Está ótimo, disse o Ishikawa. A única alternativa que lhe cabia era de aceitar o prazo estipulado. Entrarei em contato assim que tiver o material em mãos, dentro de 10 dias, sem falta. Se o míssil não estiver no seu encalço, disse o Ishikawa. Isso mesmo, respondeu o morcego num tom de voz isento de preocupação. Ao desligar o telefone, o Ishikawa debruçou-se sobre a mesa e parou para refletir. Ele desconhecia os métodos que o morcego utilizava para obter as informações. Ele sabia que essa era uma pergunta que não teria resposta. Em todo caso, era de supor que lançasse mão de métodos ilegais. Possivelmente subornava funcionários ou, em último caso, apelava para a invasão. Se a investigação envolver a necessidade de acessar computadores, a situação se torna ainda mais complexa. Ainda são poucas as repartições públicas e empresas privadas que utilizam o computador para armazenar dados. É caro e trabalhoso, mas as organizações religiosas que atuam em nível nacional certamente possuem recursos para implantá-los. O Ishikawa não sabe quase nada de computadores, mas está ciente de que estão se tornando ferramentas imprescindíveis para armazenar informações. Frequentar a Biblioteca Nacional da Dieta e ficar o dia inteiro procurando informações em microfilmes de jornais e anuários será coisa do passado. O mundo se tornará um sangrento campo de batalha entre o gerente de computação e o hacker. Não, o termo correto não é exatamente sangrento, apesar de, no campo de batalha, sempre se derramar um pouco de sangue. Mas neste caso, o sangue não tem cheiro, um mundo estranho. O Ishikawa preferia um mundo em que a existência de cheiros e da dor fossem perceptíveis, ainda que em determinadas situações elas se tornem insuportáveis. Mas um tipo como o Ishikawa, sem dúvida, muito em breve, se tornaria obsoleto. Mesmo ciente disso, o Ishikawa não era um pessimista. Ele sabia que possuía uma intuição inata. Graças ao seu órgão olfativo especial, era capaz de discernir os vários odores à sua volta e, através da dor que sentia na pele, compreender o rumo dos acontecimentos. Uma tarefa que o computador jamais conseguiria realizar. Uma capacidade que não permite ser quantificada ou sistematizada. O trabalho de hacker consistirá em obter informações acessando habilmente um computador rigorosamente protegido, mas somente o ser humano, de carne e osso, estará apto a decidir que tipo de informação e quais dentre várias são realmente relevantes. Sei que devo ser um homem de meia-idade, desagradável e obsoleto, pensou o Ishikawa. Não se trata de devo ser. Sou, sem sombra de dúvida, um homem de meia-idade, desagradável e obsoleto, mas possuo alguns dons naturais que a maioria das pessoas não tem. Uma capacidade olfativa ímpar e uma firme determinação de agarrar com força uma coisa e não largá-la de jeito nenhum. Foi graças a esses dons que consegui sobreviver até hoje.
Enquanto eu possuir essa capacidade, independentemente de o mundo se tornar cada vez mais estranho, seja onde for, certamente conseguirei sobreviver. Eu vou te pegar, Aomami. Sei que você é inteligente, é hábil e cautelosa, mas fique sabendo que ainda vou te achar. Me aguarde, estou caminhando em sua direção. Você está escutando os meus passos? Creio que não. Meus passos são lentos e silenciosos, como os de uma tartaruga. Mas, passo a passo, estou chegando cada vez mais perto. No entanto, Ishikawa também sentia que algo perseguia. Era o tempo. Para o Ishikawa, encontrar o paradeiro de Aomami era o mesmo que se libertar dessa perseguição. Precisava urgentemente encontrá-la, esclarecer todas as ligações existentes e colocar o resultado das investigações numa bandeja, oferecendo-a aos membros do grupo religioso. Por favor, queiram receber essa bandeja. O tempo que eles haviam dado era limitado. Possivelmente seria tarde demais se levasse 3 meses para anunciar que finalmente conseguira concluir o caso. Até então, o Ishikawa era uma pessoa útil para eles. Competente, possuía aptidão para se adaptar às circunstâncias. Era entendido em leis e sabia guardar segredos. Era capaz de agir fora do sistema. Mas, em todo caso, ele não passava de um faz-tudo remunerado. Ele não era parente nem amigo deles, tampouco nutria alguma devoção religiosa. Se ele se tornasse uma ameaça para o grupo religioso, não havia dúvidas de que seria rapidamente eliminado. Enquanto aguardava o telefonema de morcego, o Ishikawa foi até a biblioteca levantar informações detalhadas sobre a história das testemunhas de Jeová e a situação atual dessa religião. Fez algumas anotações em seu caderno e providenciou cópias de alguns documentos relevantes. Ele não se importava de ir até a biblioteca fazer esse tipo de pesquisa. Gostava de sentir o cérebro armazenando conhecimentos, um hábito adquirido na infância. Após levantar as informações na biblioteca, o Ishikawa foi até o bairro de Jiugaoka ver o apartamento que a Aomami alugava e novamente se certificar de que continuava vazio. Na caixa de correio ainda constava o nome de Aomami, mas não parecia que alguém estivesse morando no apartamento. Em seguida, o Ishikawa resolveu ir até a imobiliária que administrava o imóvel. Ouvi dizer que havia um apartamento vago nesse prédio. Será que posso alugá-lo? Indagou o Ishikawa. Que existe um apartamento vago, existe, mas não posso alugá-lo até o início de fevereiro, respondeu o corretor. O contrato de aluguel firmado com o atual moradora termina no final de janeiro e o valor do aluguel está sendo mensalmente depositado. Todas as coisas já foram retiradas e a eletricidade, o gás e a água também foram desligados, mas o aluguel continua a ser pago. Quer dizer que, mesmo vazio, o aluguel será pago até janeiro. Isso mesmo, disse o corretor. Eles disseram que pagariam o valor integral do aluguel e pediram para que o deixasse como está. Se eles estão pagando o aluguel, não temos do que reclamar. Mas é estranho. É um desperdício pagar aluguel sem ninguém morando. Eu também fiquei desconfiado e fui com o proprietário dar uma olhada no apartamento. Estava com medo de encontrar um cadáver mumificado no armário, mas felizmente não havia nada. O apartamento estava limpo e vazio. Não saberia dizer o que se passa. Era evidente que a Aomami não morava mais lá, mas por algum motivo eles a mantinham como locatária. Para isso, estavam pagando 4 meses de aluguel à toa. Esse pessoal era muito cauteloso e, pelo visto, dinheiro não era o problema.
Decorridos exatos 10 dias, um pouco depois do meio-dia, Morcego telefonou para o escritório de Ushikawa em Kojimachi. Senhor Ushikawa, disse a voz rouca. O silêncio, como sempre, imperava no fundo. Eu mesmo. Podemos conversar agora? Ushikawa respondeu que sim. A segurança das testemunhas de Jeová é realmente rigorosa, mas isso era algo que já prevíamos. De qualquer modo, conseguimos obter todas as informações sobre a Umami. E o Messel? No momento, nem sinal dele. Que bom! Senhor Ushikawa. Desculpe-me, mas será que o senhor poderia apagar o cigarro? Cigarro? Disse Ushikawa, olhando Seven Stars entre os dedos. A fumaça subia em direção ao teto. Realmente estou fumando, mas estamos ao telefone, como você sabe. É claro que o cheiro não vem até aqui, mas só de ouvir sua respiração me sinto sufocado. Sou extremamente alérgico. Entendo. Me desculpe por não ter percebido antes. O senhor não tem culpa. É natural que não tenha percebido. Ushikawa apertou o cigarro no cinzeiro e jogou o resto de chá sobre ele. Em seguida, levantou-se, foi até a janela e abriu completamente. Apaguei o cigarro e abri a janela para arejar o ambiente, apesar de não dar para dizer que lá fora o ar seja mais limpo. Desculpe-me o incômodo. Então, conseguiu obter as informações sobre as testemunhas de Jeová? Sim, o volume é grande. A família dela é devota há muito tempo. E existe muita coisa sobre eles. A seleção do que serve ou não deixarei a seu cargo. Ushikawa concordou. Era exatamente o que ele desejava. Quanto ao clube, não tivemos nenhum problema. Abrimos a porta, pegamos o que precisávamos, saímos e fechamos a porta. Com o tempo era escasso, pegamos tudo sem selecionar o material. Por isso, o volume também ficou grande. De qualquer modo, encaminharei tudo do jeito que está. E, como sempre, a entrega será mediante o pagamento em dinheiro. Ushikawa anotou o valor ditado pelo morcego. O preço ficou 20% mais caro do que o orçado.
O Chikawa, porém, não tinha escolha a não ser aceitá-lo. Dessa vez, não quero usar o correio. Por isso, amanhã, por volta dessa hora, vou mandar um mensageiro entregar-lhe o material em mãos. Providencie o dinheiro, como sempre. Não espere um recibo. O Chikawa concordou, dizendo estar ciente disso. Eu já mencionei isso antes, mas vou repetir só para me certificar. Consegui obter toda a informação disponível sobre este assunto que você me pediu para pesquisar, mas se você não ficar satisfeito, não é minha responsabilidade. Eu fiz tudo o que era tecnicamente possível. O pagamento é pelo tempo e pelo esforço dispensado, não pelos resultados. Então, por favor, não me peça para devolver o dinheiro caso você não encontre a informação que está procurando. Gostaria de confirmar se você concorda com esse ponto. Concordo. Outra coisa que gostaria de dizer é que não consegui obter nenhuma foto de Aomami. Elas foram cuidadosamente removidas de todos os documentos. Tudo bem. De todo modo, ela já deve ter mudado de rosto a essa altura. Pode ser. É isso, disse ele e desligou. O Chikawa pôs o fone no gancho, suspirou e colocou um novo cigarro na boca. Acendeu-o com o isqueiro e soltou lentamente a fumaça na direção do telefone. Na tarde do dia seguinte, uma jovem veio até o escritório de Chikawa. Aparentava ter menos de 20 anos. O vestido branco e curto realçava os contornos de seu corpo e, combinando com o vestido, usava um lustroso par de sapatos brancos de salto alto e brincos de pérolas. Suas orelhas eram relativamente grandes em relação ao seu corpo miúdo. Ela media um pouco mais de 1,5 metros. Os cabelos eram compridos, retos e os olhos grandes e límpidos. Parecia uma fada aprendiz. Ela encarou o Chikawa de frente e abriu um sorriso simpático e afetuoso, como a contemplar algo importante e inesquecível. Entre os lábios pequenos, dentes brancos e belamente alinhados exibiam-se contentes. Era, provavelmente, apenas um sorriso de negócios. Mesmo assim, era raro encontrar uma pessoa que não demonstrasse aversão ao vê-lo pela primeira vez. Trouxe um material solicitado, disse a jovem, tirando 2 envelopes enormes da bolsa de pano que trazia a tiracolo. Como uma virgem dos santuários shintoístas que leva nas mãos uma pedra litográfica antiga, ela ergueu os envelopes com cuidado diante de si e os colocou sobre a mesa de Chikawa. Ele puxou um envelope da gaveta e o entregou à jovem. Ela o abriu, tirou um maço de notas de 10.000 ienes e contou ali mesmo em pé. Ela manuseava o dinheiro com destreza. Seus dedos finos e bonitos movimentavam-se rápida e agilmente. Após conferir o valor, devolveu o maço ao envelope e o colocou dentro da bolsa de tecido. Em seguida, olhou novamente o Chikawa e desta vez abriu um sorriso ainda mais simpático e afetuoso que o da vez anterior.
parecia expressar o quão feliz estava por tê-lo conhecido. Ushikawa tentou imaginar que tipo de relação ela tinha com o morcego, mas ele, é claro, nada tinha a ver com isso. Ela devia ser apenas uma garota de recados, aquela que entrega o material e, em troca, recebe o dinheiro. Essa deveria ser sua única função. Após a pequenina jovem deixar o escritório, Ushikawa permaneceu um bom tempo olhando a porta com um crescente sentimento de desânimo. Olhava a porta que a jovem acabara de fechar atrás de si. O escritório muito preservava os indícios de sua presença. Talvez essa garota tenha levado uma parte da alma de Ushikawa em troca. Ele conseguia sentir no fundo de seu coração aquele novo vazio. Por que será que isso acontece? Estranhou Ushikawa. O que será que isso significa? Decorridos 10 minutos, Ushikawa finalmente se recuperou e tomou coragem de abrir os envelopes. Eles estavam lacrados com várias camadas de fita adesiva. Estavam abarrotados de folhas impressas, materiais fotocopiados e documentos originais. Ushikawa não tinha ideia de como o morcego conseguia juntar tamanha quantidade de material em tão pouco tempo. Como sempre, precisava tirar o chapéu e reconhecer a competência dele. Por outro lado, ele não pôde deixar de sentir um profundo desânimo diante da tamanha quantidade de documentos. Por mais que eu busque nessas pilhas de papéis, será que realmente encontrarei algo? Será que paguei um dinheiro em troca de um monte de papéis inúteis? O que sinto é uma profunda impotência, como alguém que esfrega os olhos para enxergar o fundo do poço em vão. A única coisa que se vê é o crepúsculo envolto em semi-escuridão, como prenúncio de morte iminente. Isso também pode ter sido algo que aquela garota deixou para trás. Ou quem sabe, era algo que ela levou de mim. Pensou Ushikawa. Mas, de algum jeito, Ushikawa conseguiu recuperar a energia. Ficou até o final da tarde, olhando pacientemente o material e anotando no caderno, item por item, as informações mais relevantes separadas por assunto. Ao se concentrar nessa tarefa, ele finalmente conseguiu expulsar aquele sentimento de indefinida impotência. O escritório começou a ficar escuro e quando Ushikawa acendeu o abajur, ele já começava a achar que havia valido a pena desembolsar um valor tão alto para adquirir aquele material. Ushikawa começou pelo material coletado no clube esportivo. A Umami passara a trabalhar no clube 4 anos antes e dava basicamente aulas de musculação e artes marciais. Tinha algumas turmas regulares que ela acompanhava e orientava. O material coletado revelava que ela era instrutora competente e bem conceituada entre os associados. Ao mesmo tempo em que dava aulas regulares, também aceitava dar aulas particulares. O preço dessas aulas era evidentemente mais caro, mas para os que não podiam frequentar as aulas convencionais ou que preferiam um ambiente mais privado, elas eram muito convenientes. Nesse sentido, a Umami possuía muitos clientes particulares. O histórico contendo informações sobre quando, onde e como ela conduzia essas aulas particulares constava na programação diária das atividades que havia sido devidamente xerocado. Às vezes, ela dava aulas particulares no próprio clube ou se deslocava até a residência do cliente. Entre os seus inúmeros clientes havia artistas famosos e políticos. A velha senhora da mansão dos Salgueiros, Shizui Ogata, era a mais idosa dentre eles. Shizui Ogata conheceu a Umami um pouco depois de ela começar a trabalhar no clube, e essa conexão se estendeu até um pouco antes de ela desaparecer. Foi no mesmo período em que os quartos do sobrado da mansão dos Salgueiros tornaram-se oficialmente um local para abrigar as vítimas da violência doméstica. Isso poderia ter sido uma coincidência ou não.
De qualquer modo, os registros indicavam que o relacionamento entre as duas foi se tornando cada vez mais íntimo com o decorrer do tempo. É possível que um vínculo pessoal tenha se estabelecido entre a umami e a velha senhora. A intuição de Ushikawa pressentia isso, uma relação entre instrutor e cliente que começara no clube esportivo e que, a partir de um certo momento, mudara de natureza. Ushikawa empenhou-se em identificar em que momento teria ocorrido essa mudança, observando atentamente o registro administrativo cronológico e descritivo das aulas. Algo teria acontecido ou se tornado evidente, e foi a partir desse momento que a relação entre elas deixou de ser apenas a de instrutor e cliente, um relacionamento que transcendia as diferenças de idade e de posição social. Um relacionamento que se tornou extremamente pessoal e íntimo. Possivelmente, estabeleceu-se entre elas um acordo secreto, estritamente emocional. Um acordo secreto que culminou no assassinato do líder no Hotel Okura. Ushikawa farejava isso. Qual teria sido o histórico e que tipo de pacto secreto elas tinham? Ushikawa não conseguia encontrar respostas a essas perguntas. Provavelmente o elo entre elas devia ser o da violência doméstica. À primeira vista, a velha senhora possuía um interesse pessoal sobre o assunto. Segundo os registros, a primeira vez em que Shizue Ogata entrou em contato com a umami foi na aula de defesa pessoal. Era inusitado que uma mulher com mais de 70 anos frequentasse aulas de defesa pessoal. Algo relacionado à violência. Deve ter sido o que a aproximou a velha senhora e a umami. Ou, quem sabe, a própria umami tenha sido vítima da violência doméstica. E o líder poderia ter agredido alguém. Cientes disso, elas resolveram castigá-lo. No entanto, tudo isso não passava de suposição baseada no talvez. Uma hipótese que não condizia com a imagem do líder que Ushikawa conhecera. É claro que nunca se sabe o que se passa no âmago de uma pessoa, seja ela quem for. Mas, independente disso, o líder era uma pessoa extremamente carismática. Afinal, era o líder de um grupo religioso. Era perspicaz e inteligente, mas também possuía algo de enigmático. Mesmo que o líder fosse hipoteticamente capaz de praticar atos de extrema violência doméstica, ele teria feito isso? E o que ele teria feito para que, além de as duas mulheres planejarem meticulosamente o assassinato, com uma delas renunciando à própria identidade e a outra pondo em risco a sua posição social, elas chegassem às últimas consequências? Seja como for, uma coisa era certa. O assassinato do líder não fora algo impensado, resultado de um impulso repentino. Por trás dele, havia uma ação fundamentada num inabalável desejo, despertada por uma clara e distinta motivação que as isentava da culpa e um complexo e bem elaborado sistema. Um sistema cautelosamente arquitetado que consumiu muito tempo e dinheiro. No entanto, Ushikawa não possuía provas concretas para legitimar essa hipótese. A única coisa que ele possuía era uma suposição fundamentada em uma prova circunstancial, uma prova que a navalha de Okan facilmente deceparia com a sua lâmina. Nesse estágio, ele nada teria a informar aos membros de Sakigake, mas Ushikawa sabia. Ele sentia o cheiro e o toque de sua textura. Todas as pistas apontavam para uma única direção. A velha senhora, por motivos que envolvem a violência doméstica, instruiu a umami para que ela matasse o líder e fugisse para um local seguro. Indiretamente, as informações reunidas pelo morcego corroboravam essa hipótese. Para organizar o material sobre as testemunhas de Jeová, Ushikawa gastou muito tempo. Além de o volume ser grande, a maior parte não era útil. Consistia de relatórios quantitativos das contribuições que os familiares de Umami fizeram em prol das atividades religiosas. Através desses relatórios, não havia dúvidas de que eram fiéis zelosos e dedicados. Eles passaram a maior parte de suas vidas propagando os ensinamentos das testemunhas de Jeová.
O atual endereço dos pais de Aomami estava registrado na cidade de Ishikawa, província de Chiba. Em 35 anos, eles mudaram de casa 2 vezes, mas em ambos os casos, o endereço constava como sendo na mesma cidade. O pai, Tagayuki Aomami, 58, trabalhava numa empresa de engenharia e a mãe, Keiko Aomami, 56, não tinha ocupação. O primogênito, Keiichi Aomami, 34, trabalhou numa pequena gráfica na cidade de Tóquio após se formar na escola secundária da prefeitura de Ishikawa. Mas após 3 anos, saiu do emprego e começou a trabalhar no Centro das Testemunhas de Jeová, em Odawara. Na matriz, trabalhou no setor da gráfica, imprimindo panfletos religiosos e atualmente ocupava um cargo de direção. 5 anos atrás, casou-se com uma das adeptas e tiveram 2 filhos. Morava num apartamento alugado em Odawara. O histórico da filha mais velha, Masami Aomami, terminava aos 11 anos, época em que ela abandonou a religião. As testemunhas de Jeová perdem totalmente o interesse de quem deixa a fé. Para a seita, era como se Masami Aomami tivesse morrido aos 11 anos. Não existia um só registro, nem uma linha sequer sobre o destino de Aomami, se estava viva ou morta, após abandonar a religião. Nesse caso, o jeito é procurar os pais ou o irmão para perguntar a respeito dela, pensou Ishikawa. Indo até lá, quem sabe consiga ter uma ideia. Mas, pelo que constatou vendo o material que tinha em mãos, o Ishikawa sabia que não responderiam de bom grado às suas indagações. Os familiares de Aomami, sob o ponto de vista de Ishikawa, eram pessoas intolerantes com uma vida de intolerância, e eram pessoas que acreditavam piamente que quanto mais intolerantes, mais se aproximavam do reino dos céus. Para eles, uma pessoa que abandonou a fé, ainda que um familiar, é considerada uma pessoa que tomou o caminho errado e sujo. Não, para eles, ela deixa de ser parte da família. Será que Aomami foi vítima de violência doméstica? Pensou Ishikawa. Pode ser que sim, pode ser que não. Caso tenha sido vítima, seus pais não devem considerar o fato como violência doméstica. O Ishikawa sabia que as testemunhas de Jeová costumavam educar suas crianças com severidade. Não raro, eram vítimas de castigo físico. Será que uma criança com esse tipo de infância guardaria tamanho ódio em seu coração a ponto de, quando adulta, matar alguém? Não era de todo impossível, mas o Ishikawa achava essa hipótese extremista demais. Planejar sozinha a morte de uma pessoa era difícil e trabalhoso, sem contar o risco e a enorme carga emocional que a pessoa precisaria suportar. Se capturada, a pena era pesada. O Ishikawa era da opinião de que havia uma motivação mais forte por trás disso. Ele pegou novamente o material para reler atentamente o histórico de Masami Aomami até os 11 anos. Assim que ela começou a andar, acompanhava a mãe no trabalho missionário. Distribuíam panfletos de porta em porta, pregavam o inexorável fim do mundo e convidavam as pessoas a participarem dos encontros. Os seguidores seriam salvos e sobreviveriam ao fim do mundo e posteriormente viveriam no reino de Cristo. O próprio Ishikawa recebeu vários convites para participar desses encontros. As devotas eram normalmente mulheres de meia idade, andavam de chapéu e sombrinha na mão. Muitas usavam óculos e lançavam um olhar duro e fixo como de um peixe. Era comum vê-las em companhia de crianças. O Ishikawa imaginou a pequena Aomami seguindo a mãe de casa em casa. Aomami ingressou na escola municipal de 1º grau perto de sua casa sem cursar o jardim de infância. Na 5ª série, decidiu largar a religião. O motivo que a levou a abandonar as testemunhas de Jeová era desconhecido,
e o grupo religioso também parecia não fazer nenhuma questão de registrar esse tipo de informação. Quem caiu nas garras do demônio, a ele passou a pertencer. As devotas das Testemunhas de Jeová estavam ocupadas em pregar a existência do paraíso e ensinar o caminho que conduzia a ele. Aos justos cabe fazer o que é justo, e aos demônios fazer o mal que lhes convém. Havia uma espécie de divisão do trabalho. Dentro da cabeça de Ushikawa, alguém batia na divisória de madeira de uma construção barata e o chamava. Senhor Ushikawa! Senhor Ushikawa! Ushikawa fechou os olhos e pôs-se a escutar atentamente essa voz. Uma voz baixa, mas insistente. Estou deixando escapar alguma coisa, pensou ele. Algo de muito importante deve estar registrado num desses documentos, mas não consigo enxergar. As batidas na madeira estão tentando me avisar isso. Ushikawa resolveu olhar novamente a pilha de documentos. Não só leu as informações, como também imaginou as cenas. A Umami, de 3 anos, seguindo a mãe em pregação, e não raro ambas sendo dispensadas de forma rude na porta de alguma casa. Ela cursando a escola primária e continuando as atividades missionárias. Os fins de semana eram reservados para esse fim. Ela não tinha tempo para brincar com os colegas. Não, melhor dizer que ela não tinha tempo para fazer amigos. Normalmente, as crianças das Testemunhas de Jeová eram maltratadas e rejeitadas na escola. Ushikawa havia lido isso num livro sobre as Testemunhas de Jeová e estava ciente disso. Aos 11 anos, a Umami largou a religião. Para tomar essa decisão, ela deve ter nutrido uma forte convicção. Desde que nasceu, a religião foi martelada na cabeça dela. Ela cresceu com essa fé a penetrar-lhe fundo até deixar raízes em seu âmago. Não era tão simples arrancar isso tudo. Não era simples como trocar de roupa. Isso significava que teria de viver isolada da família. Uma família extremamente religiosa, como a dela, jamais aceitaria uma filha que abandonou as Testemunhas de Jeová. Negar a fé era o mesmo que negar a família. O que teria acontecido com a Umami aos 11 anos? O que será que aconteceu para ela decidir fazer assim? Escola Municipal de 1º grau da cidade de Ishikawa, província de Chiba, pensou Ushikawa. Em seguida, falou em voz alta o nome dessa escola. Deve ter acontecido alguma coisa, sem dúvida. Aconteceu algo. E Ushikawa conteve brevemente a respiração. Se não me engano, eu já ouvi esse nome em algum lugar, pensou ele. Onde será? Ushikawa não tinha nenhum vínculo com a província de Chiba. Ele era natural da cidade de Urawa, província de Saitama. Mudou-se para Tóquio assim que ingressou na faculdade e desde então, exceto no período em que morou em Shuorikan, sempre viveu na área que engloba os 23 distritos de Tóquio. Quase nunca precisou ir para Chiba, a não ser uma única vez quando foi à praia em Futsu. Sendo assim, por que será que o nome daquela escola primária de Ishikawa não lhe era estranho? Ushikawa levou um tempo até conseguir se lembrar. Enquanto coçava com a palma da mão a sua cabeça deformada, se concentrou. Procurou tatear as profundezas da memória como se estivesse colocando a mão no buraco fundo cheio de lama. Não fazia muito tempo que ele havia escutado aquele nome. Isso teria sido algo recente. Província de Chiba, cidade de Ishikawa, escola primária. Foi então que sua mão finalmente agarrou a ponta de uma corda fina. Tengu Kavana, pensou Ushikawa. É isso. Tengu Kavana era de Chiba. E se não me engano, ele também estudou na escola pública municipal daquela região. Ushikawa pegou o arquivo contendo informações pessoais sobre Tengu no armário de documentos.
Meses atrás, por solicitação de Sakigake, ele havia coletado informações sobre Tengo. O Chikawa folheou os arquivos e encontrou o histórico escolar dele. Os dedos gordos logo encontraram a informação que precisava. Era o que pensava. Masami Aomami e Tengo Kawana frequentaram a mesma escola. A contar pela data de nascimento, provavelmente estudaram na mesma série. Se eram da mesma turma ou não, era algo que ainda precisava verificar, mas as chances de se conhecerem era grande. O Chikawa levou o Seven Stars à boca e o acendeu. Sentiu na pele que as coisas estavam começando a fazer sentido. Entre um ponto e outro, as linhas estavam sendo devidamente traçadas. O Chikawa não sabia que tipo de desenho se formaria, mas com o tempo conseguiria identificar o seu esboço. Aomami, você está escutando os meus passos? Creio que não, pois estou caminhando sem fazer barulho. Mas saiba que, passo a passo, estou cada vez mais próximo de você. Posso ser apenas uma estúpida tartaruga, mas saiba que estou definitivamente avançando em sua direção. Muito em breve estarei vendo as costas do coelho. Me aguarde com expectativa. O Chikawa esticou as costas contra o encosto da cadeira, olhou para o teto e soltou lentamente a fumaça.